Bom dia, estamos agora voltando à leitura da palavra, né? Nós estamos no livro de Números e vamos ler o capítulo 7, na verdade. As ofertas dos príncipes na dedicação do altar. Então, aqui, capítulo 7 diz assim a palavra do Senhor. No dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, as cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os dará aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Ofereceram os príncipes para a congregação do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico 2 bois. 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. Como sua oferta apresentou um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente, 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros e de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia chegou o príncipe dos filhos de Ruben,
Elisur, filho de Sedeu. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano foi a esta oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. E um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho carneiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata e 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de farinha, de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Só um pouquinho que tá demorando para soltar as páginas. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocaustos, um bode, uma oferta pelo pecado. Um bode para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi essa a oferta de Elisafá, filho de Deuel. No 7º dia chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta do pecado e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazu. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazu. No 9º dia, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para a oferta pelo pecado
E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, chegou o príncipe dos filhos de Dan. Perceba que foi todas as tribos, né? Tinha seu príncipe. Aizé, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata dos pesos de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aizé, filho de Amizadai. No dia 10º, né? Chegou o príncipe dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, como os outros também fizeram, né? Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, no 12º dia, chegou o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi essa a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata de 130 ciclos e de cada bacia de 70, toda a prata dos utensílios foi a 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheio de incenso, cada um de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiro, 12 cordeiros de 1 ano com sua oferta de manjares, e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 70, os bodes 70, os cordeiros de 1 ano 70. Esta é a dádiva para a consagração do altar depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Aqui termina o versículo 7, que vocês puderam perceber que foram muitas repetições, né? Os 12 príncipes, as 12 tribos trouxeram cada um, os animais, as recipientes e tudo mais. Então, nós vamos ler aqui só um resumo dos comentários, certo? Comentário do 1 ao 89, que são 89 versículos do capítulo 7. Aí fala assim: as ofertas dos príncipes. Cada príncipe em Israel ofereceu ao Senhor a dádiva de cada um, que é relatada separadamente, numa demonstração de que cada um deve prestar culto individualmente, certo? Então, e não depender só de adoração coletiva de Deus. Observa-se também a ordem
e o cuidado em cumprir os mandamentos do Senhor, neste capítulo dos mais longos da Bíblia. Então, nós lemos o capítulo mais longo da Bíblia, que foi o capítulo 7 de Números, que é basicamente repetições, né? Ele repete cada um, porque quer mostrar que cada um individualmente deve prestar culto a Deus, né? Nós devemos prestar culto a Deus individualmente. Tem pessoas que acham que ir para a igreja e não, eu estou aqui fazendo, né, junto aqui com todo mundo, então já está valendo. O pastor está lendo a palavra, então já está bom demais, né? Mas Deus quer de nós também individualmente. Ele quer de você um compromisso individual, né? Não foi à toa que ele escreveu esse capítulo. Não foi à toa, foi para nos deixar ensinamentos, né? Para dizer a nós como devemos também agir, né? Ele podia ter dito como fez no final, esse resumo. Aqui no final que ele fala, essas foram as ofertas dos príncipes, né? E ele fala todo mundo de uma vez, mas não, ele fez um por um, né? Escreveu um por um para deixar para nós este ensinamento, né? E não depender só da adoração coletiva de Deus. Observa-se também a ordem e o cuidado em cumprir os mandamentos do Senhor neste capítulo dos mais longos da Bíblia. Neste capítulo dos mais longos da Bíblia. Então, nós lemos um dos capítulos mais longos da Bíblia, que tem os maiores, né? Se eu não me engano, o maior é o Salmo 119, que é o maior de todos. Então, esse aqui é um dos maiores. Então, o 7º capítulo nos ensina, primeiro, Deus ama a quem dá com alegria, certo? Segundo, Deus reconhece cada dádiva, mesmo que sejam idênticas, né? Porque foram idênticas, cada um deu a mesma coisa. Veja Marcos 12, 41 a 44. Vamos ver Marcos 12, 41, 44. Marcos 12, 41 a 44. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chegando os seus discípulos, disseram: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que estava sobrando. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, aqui está querendo falar que a oferta, né, ela não importa o tamanho quando ela é dada de coração. Então, aqui a primeira, a segunda coisa, né? Deus reconhece cada dádiva, mesmo que sejam idênticas ou que sejam pequenas, né? Deus reconhece todas. Os pormenores exatos nos ensinam que Deus não despreza sacrifício algum, se vem do coração. Se vier do coração, então Deus aceita. Agora, se não vier, em vão você dá, né? Então, Deus tem prazer também, o 3, né? Deus tem prazer em cada dádiva útil para o progresso da sua igreja. Estas eram para facilitar o transporte do tabernáculo. 4. Deus coroa a nossa vida com a comunhão com a sua própria pessoa, feita através da sua revelação e da nossa oração. Então, aqui está o resumo, né? Tem muita coisa falando sobre esse capítulo 7, mas eu não vou ler todo. Vou ler só esta parte mesmo. Vamos para o capítulo 8, que está falando sobre essa voz que Moisés escutou aqui no capítulo 19, ou no versículo 19, que diz: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Então vamos agora ler essa parte, né?
Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a iluminar defronte do candelabro. Então, aqui, as 7 lâmpadas do santuário, né? O título do capítulo 8. Então, ela tinha que acender defronte do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. O versículo 5 começa: a consagração dos levitas. Vamos ler aqui, porque eu falando sobre esse candelabro logo. Defronte do candelabro, os pavios foram colocados na frente dos 7 receptáculos do óleo, para que o santuário inteiro seja bem iluminado. Esta luz representa a obra da igreja em testificar a graça divina. Está em Apocalipse 1, 12 a 20. Há uma descrição do próprio Jesus como sumo sacerdote cuidando das 7 lâmpadas, as 7 igrejas na Ásia. Então, aqui há uma referência às 7 igrejas que estão falando lá em Apocalipse, né? O versículo 4 fala que é de ouro batido, né? Significa que o candelabro foi formado com um único pedaço de ouro, lavrado a marteladas. Traz à nossa memória o valor da pureza de Jesus, martelado na terra pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, sofrido em prol da raça humana. Só o ouro fica mais macio e belo ao ser martelado. Os metais baixos não servem para isto. Então, aqui nós vemos esse paralelo, né, de ser feito essas lâmpadas que foram feitas do candelabro, com Jesus sendo a luz e Jesus sendo esse candelabro, né, também essa pureza que ele também mostra para nós que ele é puro, né? Glória a Deus por isso. No versículo 5 nós vamos ler sobre a consagração dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Os levitas tinham que ser purificados porque eles viviam no templo, né, fazendo o serviço do Senhor no templo. Assim lhe farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida ao Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado, outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso entrarão os levitas para fazer o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei.
porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri, todo primogênito os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se aos filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor ordenara Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazer o serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim fizeram. Disse o Senhor a Moisés: Isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação. No tocante ao cargo deles não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Vamos ficar só por aqui. Amanhã a gente lê o verso 9, do verso 9 em diante. Vamos ler alguns comentários do verso 8, ou do capítulo 8. Capítulo 8 diz assim: capítulo 8, verso 7, né? Aqui tem uma geral do 5 ao 20, ao 26. A consagração e o ofício dos levitas no santuário, depois de serem escolhidos a preencher o lugar dos primogênitos de Israel, exemplo, Êxodo 13, 2 a 12, comparado com Números 8, 18. Aí o 8º capítulo nos ensina, primeiro, ser o encarregado da luz é uma forma de serviço muito especial. 2. O serviço exige a consagração. 3. O serviço se baseia em sacrifícios. 4. O serviço exige a purificação. 5. Aqueles que apenas ficam em disponibilidade também estão servindo. Você está disposto? Você está disponível? Então você também está servindo, né? Porque você, embora você não esteja fazendo no momento, mas você já foi lá, já falou com seu pastor, já disse, olha, se precisar de mim, eu estou aqui disposto. Então você já está servindo a Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, Deus coloque em nossos corações, né, essas palavras, o que a gente aprendeu hoje aqui, que foi maravilhoso, né? Aprendemos que devemos fazer cultos individuais, né? E devemos também nos apresentar ao Senhor individualmente, não só quando estivermos na igreja, né? Então, essa foi a palavra de hoje. E amanhã nós voltamos com mais meia hora, porque eu li 1 hora, mas agora estou diminuindo para meia hora. Depois a gente volta novamente. Amém? Vamos orar agora neste momento. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Deus, por todas as coisas que o Senhor nos tem concedido. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor Deus. Perdoa nossas falhas, Senhor Deus. Sabemos que somos falhos, mas que o Senhor nos ama mesmo assim, Pai. Em nome de Jesus, nos purifica cada vez mais, Pai querido. Em nome de Jesus te oro e te agradeço. Amém.